Pessoal, nós vamos hoje iniciar o tratamento num tópico fundamental em ato administrativo, sem dúvida, uma das matérias mais solicitadas nas questões objetivas. Nós vamos falar de atributos dos atos administrativos. Pessoal, aqui introdutoriamente, apenas um conceito do que são, genericamente falando, os atributos dos atos administrativos. A gente pode definir eles como qualidades especiais dos atos administrativos que lhes asseguram uma eficácia jurídica superior à dos atos de direito privado. Então, olhem só, pessoal. Genericamente falando, esse é um conceito razoável de atributos. O que são, pessoal? Lembro que nós analisamos em aulas anteriores os chamados elementos ou requisitos, que são relacionados à validade do ato administrativo. Quando eu falo de atributos, o contexto é diferente. Estamos aqui falando de qualidades especiais dos atos administrativos que lhes asseguram o quê, pessoal? Uma eficácia jurídica superior à dos atos de direito privado. Ou seja, quando eu falo nos diversos atributos, eu estou falando em cada caso em uma qualidade especial que faz com que o ato administrativo seja juridicamente mais forte, goze de maior eficácia que os atos de direito privado, que são regidos, como nós sabemos, predominantemente pela legislação de direito privado. A partir dessa noção panorâmica, atributos são qualidades especiais que asseguram uma maior eficácia, a gente passa, pessoal, a analisar especificamente cada um dos atributos dos atos administrativos, iniciando pela presunção de legitimidade e veracidade. Então, olhem só, pessoal. Presunção de legitimidade e veracidade, eu vou tentar colocar a matéria assim, ó. Presunção de legitimidade e botar entre parênteses aqui, ó, pessoal. E veracidade. Vamos ver se a gente vai ter espaço aqui num quadro só para iniciar o tratamento da matéria. Presunção de legitimidade entre parênteses e veracidade. O que significa isso aqui? Presume-se em caráter relativo que o ato administrativo foi produzido em conformidade com a lei e os PA, princípios administrativos, e que os fatos declarados pela administração para sua produção são verdadeiros. Vejam só, pessoal, ficou meio apertadinho, mas acho que dá para nós aproveitar. Então, olhem só, presume-se em caráter... Presume-se em caráter relativo, já vamos especificar o que significa isso aqui, que o ato administrativo foi produzido em conformidade com a lei
e os princípios administrativos. E que os fatos declarados pela administração para a sua produção são verdadeiros. Então vejam bem, primeira coisa, todo esse conceito que nós colocamos aqui pode aparecer em prova assim: presunção de legitimidade e veracidade. Perfeito. Só que todo esse conteúdo é tratado por alguns doutrinadores somente a partir com base na expressão legitimidade. Então, pessoal, todo esse conteúdo aqui pode aparecer denominado presunção de legitimidade e veracidade ou apenas presunção de legitimidade. Se nós formos analisar isso aqui em termos estritos, pessoal, a legitimidade se refere ao quê? A conformidade à lei e aos princípios administrativos. E a veracidade se refere aos fatos declarados pela administração. Então, olhem só, pode aparecer para nós, frisando novamente, todo esse conteúdo com o nome presunção de legitimidade apenas. Pode aparecer todo esse conteúdo aqui, todo ele, com a expressão presunção de legitimidade e veracidade. Correto. Só que nós podemos usar a expressão presunção de legitimidade em sentido estrito. E aí vai compreender apenas a conformidade do ato com a lei e os princípios administrativos. Também está correto. E por fim, pode aparecer presunção de veracidade só essa expressão. Presunção de veracidade compreendendo os fatos declarados pela administração que são presumivelmente verdadeiros. Então, de tudo que eu falei aqui, que eu sei que pode enrolar um pouquinho, só o que está errado, pessoal, é chamar todo esse conteúdo aqui de presunção de veracidade. Porque a presunção de veracidade, ou ela não aparece, ou aparece junto com a presunção de legitimidade. Legitimidade e veracidade, todo esse conteúdo. Quando ela aparece sozinha, pessoal, ela compreende apenas os fatos que se reputam verídicos, ela não compreende a lei, a conformidade do ato à lei e aos princípios administrativos. Sintetizando, chamo todo esse conteúdo aqui de presunção de legitimidade ou de legitimidade e veracidade. Duas formas corretas. Também é correto falar presunção de legitimidade compreendendo apenas a lei e os princípios administrativos. E também é correto falar apenas presunção de veracidade, compreendendo tão somente os fatos reputados como verdadeiros. Só está errado a gente usar a expressão presunção de veracidade para compreender todo esse conteúdo, de modo a abarcar também a conformidade à lei e aos princípios administrativos. Vejam só, a tendência das bancas hoje, pessoal, é cada vez mais diferenciar. Falar legitimidade para compreender apenas legitimidade com a lei e os princípios administrativos e a veracidade para compreender apenas os fatos que são reputados como verídicos. Por quê? Porque olhem só, pessoal, os fatos declarados pela administração. Poxa, o que são, pessoal, esses fatos declarados pela administração? Nada mais é do que a motivação. O que eu estou falando, pessoal? Que para a incidência da presunção de veracidade é indispensável que ocorra a motivação do ato administrativo. E a motivação não é necessária para fazer incidir a presunção de legitimidade em sentido estrito, conformidade à lei e aos princípios administrativos. Bom, feita essa primeira explicação, pessoal, vamos passar a trabalhar como um todo o que eu vou chamar de presunção de legitimidade e veracidade. Então, primeira coisa, pessoal, duas lições. A primeira do professor Eli Lopes Meirelles. Primeira coisa, pessoal, a incidência desse atributo independe de previsão legal.
Isso é muito cobrado, pessoal, porque daqui a pouquinho nós vamos ver imperatividade, autoexecutoridade e a matéria é diferente. Esse atributo, presunção de legitimidade e veracidade, incide sempre, independentemente de previsão legal. Ademais, ele alcança todos os atos administrativos. Vejam só, pessoal, sem escrever, só para a gente conhecer a lição, o professor Eli Lopes Meirelles diz que a presunção de legitimidade e veracidade alcança todos os atos da administração, tanto os atos administrativos como os atos de direito privado. Só que há muito tempo, pelo menos aonde é meu conhecimento, as bancas não exploram na inteireza essa lição do professor e se limitam a dizer que a presunção de legitimidade alcança todos os atos administrativos. Faço a ressalva então, mas deixo a matéria na forma como é tratada usualmente, atualmente pelas bancas. Pois bem, a gente apresentou o conceito, pessoal, no quadro anterior, e o coração, a essência dessa presunção, são suas consequências. Então, tudo bem. Independente de previsão em lei, a administração praticou certo ato administrativo. Presume-se em caráter... Só deixa eu colocar aqui diferente, pessoal. Antes de entrar nas consequências, para a matéria ficar melhor estruturada. Presume-se em caráter relativo que o ato foi produzido em conformidade com a lei e os princípios administrativos. Então, antes de tratar propriamente das consequências, vamos só colocar aqui que a presunção, que no caso, a presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção relativa. O que significa? Como toda presunção relativa, admite prova em contrário e acarreta a inversão do ônus da prova. Ou seja, lembrando, os atos administrativos todos são unilaterais. Apesar disso, pessoal, em virtude desse atributo, cabe a quem, pessoal? Cabe ao administrado provar que algum defeito do ato administrativo e não a administração provar que ele foi produzido em conformidade com a lei e os princípios e que os fatos por ela declarados são verdadeiros. Já vamos voltar a nos referir isso aqui dentro das consequências. Mas, por enquanto, só frisando isso em termos genérico. Como a presunção de legitimidade e veracidade é relativa, ela admite prova em contrário e acarreta a inversão do ônus da prova. O que significa essa inversão? Que cabe ao administrado o ônus de provar algum defeito do ato administrativo. Pessoal, vamos parar aqui a explicação. Seguimos na próxima aula, fechando o atributo da presunção de legitimidade e veracidade e trabalhando o segundo atributo, a imperatividade.